Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje nós estamos iniciando a lição 5 e o título da lição, inclusive eu estava pregando numa igreja hoje e o rapaz que estava fazendo o anúncio, ele fez a seguinte indagação. Eu achei esse título um pouco estranho. É um título meio que é, inquietante, segundo ele falou. Porque o título diz assim, olha, expiação horizontal, dois pontos, a cruz e a igreja. Logo, nós entendemos que através dessa expiação horizontal que é feito, ela envolve a cruz e a igreja. A gente está acostumado a ver a salvação ou a expiação de forma vertical, não é assim? Então, assim, é Deus salvando o povo ou expiando pelo povo. E como é que isso acontece uns com os outros? Como essa expiação ela pode trazer benefício de forma horizontal, uma vez que Deus faz por onde vir, no caso dos céus, para com os seus filhos. Olha o que é que diz o verso para memorizar aqui em Efésios 2, 13 e 14. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um. Os dois povos que aqui está sendo tratado envolvem judeus e gentios. E vocês sabem, irmãos, que os judeus naquela época não aceitavam os gentios. E Jesus falou, na verdade, para quebrar esse conceito, esse preconceito, quebrar de fato essa crença que existia sobre entre eles. Por quê? Qual a razão que vocês acham que Jesus começou a contar aquela parábola dos perdidos e achados de Lucas capítulo 15, do verso 1 em diante? A parábola começa falando sobre a ovelha perdida, depois fala sobre a dracma perdida, em seguida o filho pródigo. E só para falar aqui a grosso modo, lembrando que Jesus estava em uma casa que ali tinha quatro classes de pessoas. Escribas e fariseus não aceitavam a outra classe que estava com Cristo, que eram os publicanos e pecadores. E para um judeu, um pecador era a pessoa que envolvia todas as áreas. Um publicano era considerado como pecador. Se a pessoa, na verdade, não fosse judia, ela era considerada também um pecador. Então, para a pessoa se tornar um judeu, tinha que ser circuncidado para que através do judaísmo, da prática judaica, ele fizesse parte do povo de Deus e aí então poderia ser aceito. Então, quando Jesus conta aquela parábola, ele conta para quebrar esse paradigma. É tanto que ele começa falando de uma mulher, que você sabe que não era bem aceita na sociedade judaica, na época da Bíblia, na época da Bíblia, perdão, uma mulher não era aceitável um testemunho de uma mulher. Os pastores também não eram creditados como um ofício ou alguém que merecesse honra. Eles eram considerados como pessoas mal cheirosas, pessoas que na verdade não tinham, eram como se fosse relaxadas, pessoas sem propriedade alguma. E Jesus começa a falar do pastor que o amor que ele tinha para com a sua ovelha era muito grande, assim como aquela mulher que era descartada também para com a moeda que perdeu. Então, para a gente entender, Jesus quebra esse paradigma em relação a essa questão de escolher, porque eles disseram assim, esse recebe pecadores e come com eles. E vocês sabem que comer com alguém envolve relacionamento. Se você for ver depois na sua Bíblia, você vai encontrar em Atos capítulo 11, o verso 3, uma crítica dos judeus a Pedro pelo fato de ele ter ido até a casa de Cornélio e lá ter se alimentado. Você comeu com Cornélio, você se alimentou naquela casa. Você não devia fazer isso, porque comida envolve relacionamento. E isso é uma coisa interessante. Porque se comida envolve relacionamento, uma intimidade, essa é a intimidade que Cristo quer ter comigo e com você. Olha a promessa de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, o interesse de Cristo é um relacionamento estreito. E esse relacionamento que ele quer ter conosco quebra também o nosso relacionamento ou a nossa, digamos que, inimizade com as outras pessoas. Devemos ser, irmãos, pessoas de fato que tenham bons exemplos como cristãos que somos. Então, o que é que eu entendo disso aqui? A salvação é vertical, mas se tornou horizontal pelo que nós fazemos continuar o que Cristo iniciou em nós. Cristo nos salvou. Então, eu devo ser para as pessoas ponte também de salvação. Olha o que está na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 16. O texto diz assim: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvará tanto a ti quanto aos que te cercam, ou quanto os que te ouvem.
Então, a salvação, o comentário bíblico adventista chega a descrever que nós seremos salvação para outras pessoas, se nós tivermos cuidado de nossa vida e do ensino que nós temos. E os ensinos de Cristo aqui, irmãos, é para quebrar toda e qualquer condição preconceituosa. Jesus fez isso, na verdade, para uma causa bem específica, tirar de nós aquele que faz parte das obras da carne, inimizade, intriga, porfias, sabe? Essas coisas fazem parte de característica de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. É assim que termina a carta de Paulo aos Gálatas, no verso 21 do capítulo 5. Então, aqui embaixo, a lição diz assim, ó: a cruz removeu a inimizade e trouxe paz entre judeus e gentios, tornando-os uma só humanidade. Juntos, eles se tornaram um novo templo, morada de Deus no Espírito Santo. Então, é através do que o Espírito Santo faz em nós que essa barreira é quebrada. Faça um voto com você mesmo e peça que Deus faça de você salvação para os outros, para que a salvação vertical que nos foi concedida alcance outros de forma horizontal, pela vida, pelo testemunho, por uma abnegação nossa para com o nosso próximo. É assim que devemos de fato proceder como servos de Deus que somos, filhos verdadeiros, herdeiros do reino celeste, e sejamos portas para as pessoas, para que elas entrem até nós e encontrem em nós a verdadeira salvação em Cristo Jesus e não sejamos barreira para as pessoas. Deus, portanto, nos ajude e nos auxilie nesse momento, nesse ponto tão crucial, tão delicado, que é a mensagem de salvação para aqueles que não estão ao nosso redor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e muito obrigado por, Senhor, nos conceder a bênção de nos tornar salvação para os outros. Que o Senhor nos auxilie nesse aspecto e nos alimente, ó Pai, com a Tua palavra a cada dia. Perdoa nossos pecados, permanece conosco e nos livra, Senhor, do mal. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Se esse material foi bom para você, nos auxilie fazendo também um trabalho evangelístico, virtualmente falando, e assim possamos disseminar a palavra de Deus, que é santa, boa e agradável. Até o próximo estudo. Até logo.